Olá, alunos, meu boa noite a todos, alunos do técnico em farmácia. Nossa disciplina será esse mês de junho inteiro, é uma disciplina de 80 horas, chamada Gestão em Farmácia, e eu acredito que vai gerar bastante diálogo, aprendizado, leitura. Prometo não atarefar demais vocês. Eu sei que o momento que nós estamos passando é bem peculiar, mas eu tenho esperança que isso passa logo, né? E logo logo a gente vai estar de volta à rotina, porque o ser humano ele se adapta às rotinas, né? E ele precisa disso, precisa da comodidade para a vida seguir tranquila. E eu sei que a vida não está muito tranquila para todos nós, mas também a gente não pode desistir nem estacionar diante das adversidades. Então vamos lá, turma, eu espero que tenhamos sucesso nessa nova empreitada. A disciplina é de quatro aulas gravadas, né? Porque no WhatsApp, por e-mail, vocês podem me contactar esse tempo todo para tirar dúvidas, gerar mais informações. E aí vocês podem perguntar assim, mas por que você está dando essa disciplina, né? A gente sempre gosta de verificar assim, o currículo do professor, né? Eu sei que alguns falam assim, mas não vai chegar no conteúdo de farmácia. O curso técnico de farmácia ele tem uma grade curricular bem extensa e com disciplinas longas. Então vocês vão compreender desde a parte mais prática, né? Qual é a minha função, o que eu faço, o que eu farei dentro de uma farmácia quando eu me formar, até o que envolve em todo esse contexto. E aí o que envolve, né? Desde a área legislativa, a procedimentos medicamentosos, prescrições, dispensação, né? Prescrição a partir do momento hoje muito já normatizado, né? A partir do momento que você tem a receita médica, lembrando que você não vai ser formado para ser um farmacêutico, você vai ser formado para ser um técnico em farmácia. Então as suas funções elas são muito limitadas dentro do âmbito farmacêutico, né? Dentro do ambiente de uma farmácia, e deve ser seguido à risca essa limitação e essa responsabilidade. E nós sabemos que se confunde muito ainda com um balconista, com um vendedor, e essa disciplina de gestão ela vem trabalhar um pouco essa questão da gestão dentro das instituições, dentro das organizações e dentro dos espaços comerciais, né? E as farmácias e drogarias, elas desempenham essa função comercial, né? De gerar lucro, de ter o seu cliente, de fidelizar o seu cliente, de vender o seu produto. Então, enquanto técnico em farmácia, vocês precisam compreender também essa área da gestão. E aí, como eu falava antes, eu sou formada em administração e estamos aqui para compartilhar um pouquinho de mais esse conhecimento. Então, vamos lá. Este é meu e-mail, que eu acredito que os trabalhos vocês poderão enviar por ele e também no WhatsApp, né? Depende da realidade de cada aluno. E aí, como eu falava do histórico da ementa da disciplina, o que eu vou estudar, né, nela? Ficou um pouquinho ilegível, mas vocês vão ter esse slide pelo WhatsApp também. Então aqui a gente vai compreender um pouquinho do histórico dessas organizações farmacêuticas. A gente sabe que nem sempre a farmácia foi esse ambiente que nós conhecemos hoje, né? Mudou muita coisa no decorrer do tempo e da história. Vamos conhecer um pouquinho dos serviços dentro dessas farmácias e também dentro da farmácia hospitalar, a distribuição de medicamento, logística
estoque, compras, informações sobre esses medicamentos, e também a questão da gestão, marketing, atendimento nas farmácias e drogarias comerciais, né? Uma parte mais de comércio e como você conquistar o seu cliente, fidelizar o seu cliente, como manter uma farmácia na atualidade. Então eu já começo com essa mensagem de reflexão e vocês vão ler a entrevista na íntegra do farmacêutico Kadri Avad, de 2018, e ele dizia assim: gosto muito de dizer que antigamente o melhor negócio no Brasil era uma farmácia bem administrada e o segundo melhor negócio era uma farmácia mal administrada, ou seja, não importava a farmácia ser bem ou mal administrada, pois ela acabava proporcionando resultados financeiros bem interessantes. Então você abriu uma farmácia, você tinha êxito com ela. Então assim a gente via, né, pequenos farmacêuticos, grandes farmacêuticos, e todos eles ganhando, lucrando, né, sustentando sua família com os rendimentos desse comércio, né? Mas e aí, sempre foi assim? Para a gente compreender um pouquinho, né, precisa a gente voltar um pouquinho na história. É possível que eu aqui repita alguns conceitos, algumas coisas que vocês já viram na disciplina de farmacotécnica, né, com a professora Leiciene, se eu não me engano. Mas a origem, né, da farmácia, como é que se originou? Então o nome farmácia, do grego pharmakon, que significa remédio e veneno, e isso faz jus, né, aos medicamentos hoje, ao mesmo tempo que ele é um remédio, ele também pode se tornar um veneno e provocar a morte, né, das pessoas, dependendo da administração. Se ele for mal administrado, ele pode matar uma pessoa. E aí vem a questão um pouco ligada à mitologia grega sobre a origem da farmácia, do medicamento, né, da questão que envolve a história da farmácia. Então, na mitologia grega, Higia era filha de Esculápio e era deusa da saúde, da limpeza. Daí a raiz da palavra higiene, né, que é higeia. E essa higiene remete à sanitariedade e exercia uma importante parte no culto do pai. Enquanto seu pai era mais associado diretamente com a cura, ele era associado com a higeia, né? Era associada com a prevenção de doenças e a continuação da boa saúde. Então, posteriormente, Esculápio foi vinculado à medicina e Higeia foi vinculado à farmácia, porque a finalidade da farmácia hoje, né, dos fármacos, dos medicamentos, é justamente essa higiene no sentido de prevenção, né, de sanitariedade, você se tornar limpo, você se tornar saudável. Então aí vem, né, um pouquinho da história. E aí o símbolo, né, da farmácia, que é esse que vocês deverão colocar no uniforme de vocês. Eu acredito que antes de findar o curso esse uniforme será definido, né, turma? Mas aí essa taça, ela diz que Hipócrates, que é associado a um grande nome da medicina grega, mesmo sabendo que a medicina surgiu no Egito, Hipócrates ainda tem uma grande relevância no campo da medicina. E a lenda conta que ele estava tomando um copo de leite e veio uma serpente para lhe picar. E ele falou assim: mas por que você vai me picar, né? E acabar com a minha vida? Então, se alimente do meu leite. E aí ela saiu, né, do braço dele e se enroscou nesse copo de leite e futuramente gerou o símbolo da farmácia, né? Isso
São lendas, são histórias para definir a origem das coisas. Mas a farmácia, né, a história da farmácia, ela passou por diversos períodos e eu vou tentar sintetizar alguns períodos. Vocês poderão depois, né, se debruçar mais aprofundadamente sobre cada um deles. Então, o período mágico-religioso era um período da história da farmácia e do medicamento, onde era muito associada a questão da magia e da religião na preparação de alguns medicamentos, né, produtos naturais. Eu acredito que alguém possa ainda, na infância, ter passado por benzedeiras, né? O que era benzedeira? Então, ela pegava uma erva, benzia aquele bebê e para poder curar as cólicas, né, daquela criança. Então, muitas mães levavam as benzedeiras, né? E é claro que hoje a gente não vê muito essas práticas, mas alguns interiores ainda o fazem. Então, essa questão da farmácia, nesse período, era muito disso, né? Associado a ervas, a produtos milagrosos, muito ligado à fé das pessoas. Aí você pode até me falar assim, mas professora, naquela época, realmente as crianças iam com cólica ou diarreia, né? E aí eram saradas depois da reza da benzedeira, né? O que isso significa? Então, assim, é muito um contexto religioso, muito um contexto de fé, né? Que aqui não vale a questão da discussão, mas as pessoas viam aquele momento como o único momento de cura para a criança. As crianças curavam, né? Ficavam boas. Um bom número ficava assim, né? Então, temos relatos, experiências de avós que o único remédio para a cólica do bebê era aquelas rezas, né? Aquelas benzeções com os matinhos lá. Então, esse período na história da farmácia é chamado como período mágico-religioso, muito associado a esses credos, né? Que a pessoa acreditava e a pessoa ficava boa. Em mais ou menos 131 depois de Cristo, vieram as inovações de Galeno na antiguidade. Então, ele é conhecido como o pai da farmácia e pela primeira vez ele sistematizou algumas matérias-primas para a preparação de medicamentos. Então, ele concebia os medicamentos e a arte de preparar em função da teoria dos humores proveniente da Grécia Antiga. Então, aqui já se começavam alguns procedimentos, diga-se de passagem, rudimentares, né, manuais sobre alguns medicamentos. Sempre é muito voltado para o aproveitamento da natureza, né, dos elementos da natureza, das ervas medicinais, para processar e virar esses medicamentos nesse período. O período medieval, a Igreja Católica teve bastante influência, né, nesse período, e aqui eles, nos conventos, eles cultivavam plantas medicinais para prepará-las, né? Então já começa uma técnica um pouco mais aprofundada sobre a produção desses medicamentos. E lembrando que os árabes, eles já difundiam, né, no continente asiático, algumas dessas práticas ligadas também à alquimia. Então, o processamento, né, ainda era muito rudimentar, a apuração dessa medicação. E os espaços também, né? Alguns eram produzidos no momento que a pessoa ia comprar, mas outros já ficavam armazenados em pequenos potes durante esse período.
E aí nós continuamos avançando e cada período da história vai se vendo que vai se evoluindo, né? Novas técnicas e novos procedimentos. E aí nós temos descobrimentos no século XVI e suas repercussões na farmácia. Então, aqui na área da medicina, tudo ia se ampliando. Tinha algumas técnicas, como por exemplo a técnica de sangria, né? Então as técnicas avançavam e com isso proporcionava também a técnica de produção de novos medicamentos. Com a expansão europeia pelo Oriente e pela América, a chegada à Europa de drogas desconhecidas de grande interesse terapêutico e comercial, porque com a grande expansão marítima, as pessoas circulavam entre os continentes, então o que era produzido na Ásia passou a ser conhecido na Europa e consequentemente, né, posteriormente nas Américas. E aí essa difusão de conhecimento também proporcionou novos conhecimentos e técnicas em relação à produção medicamentosa. Aqui nós temos já no final da vigência galênica, que vai mais ou menos do século XII até o XVIII, surgem novas inovações terapêuticas, e aí nós temos um marco que é a produção da vacina contra a varíola, né? Então nós temos um exemplozinho aí já em São Paulo, né? De uma criança sendo vacinada contra a varíola. Isso graças a vários químicos, né? Lavoisier, Linneu, então já com conhecimentos mais elaborados no ramo da química, no ramo da matéria, foi preciso, se tornou mais precisa a manipulação desses medicamentos. Da arte farmacêutica, a ciência farmacêutica, por quê? Porque até então a farmacologia, né, era muito entendida como uma arte, né? Então a pessoa que se dedicava a esse estudo, ele era mais compreendido no ramo de um grande artista do que um cientista, até porque o tempo não permitia falar, né, nesses conceitos de ciência, de precisão. Então a farmácia e o farmacêutico tornam-se uma profissão e uma atividade cuja atuação é sustentada em bases científicas, onde o conhecimento ele passa a ser provado, então é possível dizer que aquele medicamento ele serve para aquela dor. Por quê? Porque foi testado, ele foi comprovadamente manuseado, né, antes de ser administrado numa pessoa com aquela doença. E aí passa-se por uma revolução farmacológica no século XX, com inúmeras descobertas. Vocês podem acompanhar aqui com o passar, né, com a evolução da sociedade, também tem a evolução no campo da história da farmácia. Então o século XX ele é um século de descobertas de novas tecnologias, novos conhecimentos, e com isso os avanços provenientes das áreas laboratoriais, né, fizeram sentir-se também no campo das farmácias. E atualmente a gente vê o crescimento cada vez mais acelerado, cada dia, né, a área da medicina, a área da biomedicina, a área da farmacologia, para o descobrimento de novos medicamentos, né, para novas doenças que surgem, né? E o exemplo que nós estamos vivenciando bem, né, diante da realidade, é a corrida na produção de um medicamento que venha
combater esse novo vírus aí, né, que a humanidade está enfrentando, que é o coronavírus. Então, claro que os procedimentos eles não são da noite para o dia, né, precisam muitos testes para o medicamento chegar ao estágio final, que é o consumo, né, pelo paciente, pelo cliente. Então, isso não é da noite para o dia, são várias etapas. E no Brasil, né, a gente viu um pouco a história mais global, mas no Brasil não foi diferente. A história da farmácia no Brasil, ela começa com o governo Tomé de Souza, quando ele traz um farmacêutico de Portugal, porque até então os únicos medicamentos que se conhecia aqui era quando vinham os viajantes e traziam, né, nas suas boticas portáteis ou ambulantes, um exemplo dessa fotinha aí. E aí, com a vinda desse farmacêutico, a história do Brasil, a gente percebe que houve uma evolução. Por quê? Porque esse farmacêutico, ele conseguia produzir esse medicamento, né? Os medicamentos com base com base nos produtos naturais do Brasil. Então, farmacêutico chamado Diego de Castro, né? Então ele veio, né, para se instalar e produzir os seus medicamentos, né, no território brasileiro. A passagem do nome de comércio de botica para farmácia surgiu com o decreto 2055 em 1857, onde fica estabelecidas as condições para que os farmacêuticos e os não habilitados tivessem licença para continuar a ter suas boticas no país. Então vocês percebem aí que para ser um boticário, né, ou um farmacêutico, que na época era chamado de boticário, ele podia ter estudos, mas ele podia ter, né, simplesmente um conhecimento na área desses produtos para poder ter o seu comércio, né? A sua botica. Mas atualmente a gente sabe que essa realidade está totalmente mudada. Hoje no Brasil o conceito de medicamentos ainda não passa de uma mercadoria qualquer. As farmácias e drogarias, né, principalmente, transformam-se em mercearias e estão mais sujeitas às regras do mercado que às regras sanitárias. Nelas comete-se a habitante irresponsável empurroterapia, em que o balconista do estabelecimento oferece qualquer medicamento ao paciente, à revelia de prescrição médica e da dispensação do farmacêutico, atendendo exclusivamente aos apelos do negócio e do lucro. Então, infelizmente, a gente, apesar de todas as normativas que envolvem, né, esse comércio, a gente sabe que ainda existe muito. Quantos de vocês não já foi em uma farmácia comprar um medicamento X e voltou com outro, né? Então, é a questão do empurroterapia. Não, ou às vezes você vai comprar um remédio antigripal e aí você vem com um remédio para dor, vem com cremes, vem com isso, vem com aquilo. Então, assim, a farmácia, para gerar o lucro, ela acaba empurrando para o cliente muito mais do que deveria. E hoje as farmácias, elas cresceram muito, né? E assim, o que se percebe é que as grandes redes estão engolindo as pequenas redes. E a nossa cidade, esse exemplo é bem recente, né? Então nós temos 2 grandes redes e a gente vê já pequenas farmácias que existiam, né? Já fecharam suas portas há 1 ano, há 2 anos, já não existem mais.
E as pequenas que ainda persistem, a gente vê que persiste com muita dificuldade. E aí é preciso ter esse conhecimento, é preciso ter o conhecimento da legislação, mas também é preciso ter o conhecimento de gestão para se manter aberta, para se manter no comércio, para se manter trabalhando com ética e responsabilidade. Historicamente, essa legislação que envolve as farmácias, né, surgiu primeiramente em 98, Política Nacional de Medicamentos, e vocês vão assistir um videozinho de 10 minutos que fala sobre, e vocês também vão assistir um videozinho de 2 minutos e pouco que fala sobre os medicamentos genéricos. E aí depois a gente retorna para verificar o que isso muda no âmbito da gestão, né, da gestão e do comércio de fármacos no Brasil. A Política Nacional de Medicamentos foi aprovada em 1998, com o propósito de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade do medicamento, além da promoção do uso racional e do acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. Ela foi pensada em vista da necessidade da população brasileira de melhorias na saúde. Sendo assim, ela constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde da população. Ela tem como base princípios do SUS e possui 8 diretrizes principais que a constituem. A seguir, nós vamos entender um pouco melhor dessas 8 diretrizes e como elas funcionam. A primeira diretriz é chamada de Adoção de Relação de Medicamentos Essenciais. Ela diz que os medicamentos essenciais são aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender os problemas de saúde da população. Além disso, ela diz que tais produtos devem estar sempre disponíveis àqueles que necessitarem, nas farmacêuticas apropriadas, e que eles irão compor uma Relação Nacional de Referência, que servirá para a definição da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. O Ministério da Saúde deve estabelecer mecanismos que permitam a contínua atualização da RENAME, imprescindível instrumento de ação do SUS. A RENAME é fundamental para orientar a padronização da prescrição e do abastecimento de medicamentos, constituindo assim um mecanismo para a redução dos custos dos produtos. Além disso, ela deve estar continuamente divulgada por diferentes meios, como a internet, possibilitando, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços menores. A segunda diretriz é chamada de Regulamentação Sanitária de Medicamentos e refere-se, em âmbito federal, às questões relativas ao registro de medicamentos e à autorização para o funcionamento de empresas e estabelecimentos. Para colocá-lo em prática, comissões técnicas e grupos deverão ser formados, apoiando e subsidiando as atividades de regulamentação. O uso de medicamentos genéricos também é de referência deste item, e o gestor federal deverá identificar os mecanismos necessários para adequar os instrumentos legais. Essa adequação deverá contemplar aspectos essenciais para consolidar o uso dos genéricos, tais como a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas fiscais, além das compras e licitações públicas. A adoção de exigências específicas em receitas médicas ou odontológicas. E, por último, a apresentação da denominação genérica nas embalagens, rótulos, bulas, textos e demais materiais de divulgação e informação médica. Bom, a terceira diretriz é a reorientação da assistência farmacêutica. Atualmente no Brasil, a assistência farmacêutica se restringe à aquisição e distribuição de medicamentos, e a ideia é que isso mude. O novo objetivo da assistência farmacêutica é implementar todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais. Essas atividades são seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, controle de qualidade, prescrição e dispensação de remédios. Isso deve favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, identificada com base em critérios epidemiológicos.
A reorientação da assistência farmacêutica está fundamentada na descentralização da gestão, na promoção do uso racional de medicamentos, na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público e em iniciativas que possibilitem a redução dos preços de produtos. Segundo essa diretriz, devem haver ações governamentais, sejam elas estaduais ou federais, que assegurem à população acesso aos medicamentos de uma forma descentralizada e em todas as situações possíveis. E fica como responsabilidade do Conselho Nacional de Saúde acompanhar a implementação da política de medicamentos, especialmente no que toca ao cumprimento das medidas aqui citadas. A diretriz de número 3.5 é chamada de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É a ação articulada dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Ciência e Tecnologia, entre outros, bem como a permanente cooperação técnica com organismos e agências internacionais para incentivar a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica e promover a dinamização de pesquisas na área, com destaque para aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico nacional, incentivando a integração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas do setor produtivo. Existem 3 segmentos de produção: nacional público, nacional privado e de empresas de capital transnacional no setor, este último predominante no país. Caberá ao Ministério da Saúde, por intermédio do órgão responsável pela implementação da política de ciência e tecnologia, estimular uma maior articulação das instituições de pesquisa e das universidades com o setor produtivo, a partir do estabelecimento de prioridades. Inclui também a continuação e expansão ao apoio à pesquisa e aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando-se a certificação de suas propriedades medicamentosas, desenvolvimento de tecnologia de produção de fármacos, em especial os constantes da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e de estímulo à sua produção nacional. E por fim, responsabiliza o país de dispor de instrumento estratégico para a divulgação dos avanços científicos. Por exemplo, o Ministério da Saúde deve promover o processo de revisão permanente da farmacopeia brasileira, que constitui mecanismo de fundamental importância para as ações legais de vigilância sanitária e das relações de comércio exterior, tanto de importação quanto de exportação. Já a próxima diretriz, de número 3.6, é chamada de Promoção da Produção de Medicamentos, e ela diz o seguinte: esforços serão concentrados no sentido de que seja estabelecida uma efetiva articulação das atividades de produção de medicamentos da RENAME, a cargo dos diferentes segmentos industriais, oficial, privado nacional e transnacional. A capacidade instalada dos laboratórios oficiais, que configuram um verdadeiro patrimônio nacional, deverá ser utilizada, preferencialmente para atender às necessidades de medicamentos essenciais e os destinados à atenção básica, e estimulada para que supra as demandas oriundas das esferas estaduais e municipais do SUS. O Ministério da Saúde, em ação articulada com os demais ministérios e esferas do governo, deverá estimular a fabricação desses produtos pelo Parque Produtor Nacional, em face do interesse estratégico para a sociedade brasileira e modernização dos seus sistemas de produção e o alcance de níveis de eficiência e competitividade. Os processos para garantir a qualidade dos medicamentos são coordenados pela Secretaria de Vigilância Sanitária, que realiza inspeções regularmente. Essas fiscalizações se efetivam mediante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Os roteiros utilizados na fiscalização são específicos para medicamentos, farmoquímicos, substâncias e produtos químicos empregados na produção de medicamentos e são também regularizados e coordenados pela Vigilância Sanitária. O produtor tem o direito de testemunhar o controle de qualidade dos produtos comercializados e acompanhar a sua fiscalização através da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos Certificadores em Saúde, REBLAS. O setor da saúde deve contar com um corpo numeroso e capacitado na área de recursos humanos. A Lei 8080 de 90 define que essa ação deve ser uma ação intersetorial e articulada, ou seja, uma ação focada na busca da promoção de produtos sociais em comum, sendo visivelmente atuantes dentro do sistema, podendo ainda se adaptar. Inclusive, essa lei define que uma comissão de integração entre os serviços de saúde e as instituições de nível superior como um mecanismo fundamental para, assim, propor prioridades, métodos e estratégias. A Comissão de Recursos Humanos tem como diretrizes abordar a promoção do uso racional de medicamentos,
abordar a produção, comercialização e dispensação dos genéricos e abordar a capacitação e manejo de medicamentos pelo corpo de funcionários. Cabe à própria gestão do SUS a responsabilidade de ter um corpo profissional adequado para suprir a carência de pessoas especializadas para a recomposição ou suplementação do quadro de profissionais atuantes. A quarta diretriz diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos. Ela tem como intuito dar ênfase ao processo educativo dos consumidores acerca dos riscos da automedicação, da interrupção de tratamentos e da troca de medicação prescrita. Também frisa a necessidade de receita médica quando se trata da dispensação de medicamentos tarjados. Essa diretriz deve ser trabalhada com profissionais que prescrevem ou dispensam produtos. Por isso é necessário promover a adequação de currículos dos cursos de formação dos profissionais da saúde. Ainda segundo essa diretriz, a farmácia deve ser considerada um estabelecimento comercial diferenciado, o qual deve estar em conformidade com a Lei 8080 e também dispor em tempo integral da presença de um profissional responsável, ou seja, um farmacêutico. Por fim, essa diretriz também fala sobre a propaganda de produtos farmacêuticos, que deve se enquadrar em todos os preceitos legais vigentes, nas diretrizes éticas emanadas do Conselho Nacional de Saúde, bem como nos padrões éticos aceitos internacionalmente. Até 1996, a legislação brasileira proibia a concessão de patentes no Brasil para algumas categorias de produtos, entre elas a de medicamentos. Ou seja, inovações da indústria farmacêutica de outros países eram consideradas aqui de domínio público. A Lei de Patentes de 96 estabeleceu o direito de exclusividade sobre a exploração dos medicamentos de referência, o que nos impedia de quebrar patentes ou até de comprar versões genéricas. O cenário passaria a ser assustador, porque não existiam muitas alternativas aos medicamentos de referência. Já existiam similares, mas na época eles não podiam substituir os de referência, o que só seria regulamentado em 2014, obedecendo a uma série de regras específicas da Anvisa. O que restava para grande parte da população era achar um jeito, era se virar para pagar os preços altos, ou às vezes até parar o tratamento de um sintoma ou de uma doença crônica. Em 1999 entrou em vigor a Lei 9787, a Lei dos Medicamentos Genéricos. A partir daí, uma empresa que lançasse um medicamento novo, de referência, teria exclusividade sobre aquele produto, mas esse direito duraria 20 anos. É nesse período que ela vai conseguir o retorno do dinheiro investido e o lucro para mantê-la. Depois de 20 anos, outras empresas podem analisar a fórmula do medicamento e produzir o genérico. Além de estabelecer a validade da patente, a mesma lei exige a comprovação de que o genérico tenha a mesma ação terapêutica e a mesma eficácia do medicamento de referência. A partir dessa obrigatoriedade, se estabeleceu que um medicamento de referência poderia ser substituído pelos seus genéricos, sem prejuízo para o tratamento. Então, depois desses dois vídeos, nós percebemos que a Política Nacional de Medicamentos ela vem garantir maior segurança e eficácia na qualidade desses produtos, desses medicamentos, e a promoção do uso racional pelas pessoas, acesso à população àqueles considerados essenciais. Então ficou uma coisa agora regulamentada, com critérios, com normativas, que anteriormente não se via. E aí, diante disso, as pessoas desse ramo, profissionais, empresários, farmacêuticos, técnicos, precisam hoje ter, além do conhecimento na área de medicamentos, ter conhecimento dessas normativas e, sobretudo, para que sobreviva o seu estabelecimento. E aqui a gente vai focar nessa aula hoje
sobre os estabelecimentos privados, né, sobre as farmácias e drogarias privados, é necessário um conhecimento muito maior de gestão, que é o que nós falaremos na próxima aula.